fato de que Deus veio a esta terra é, de fato, a maior notícia de alegria para a humanidade. Pensem no que Zaqueu disse. Mesmo que eu tenha agido duramente com os outros até agora, já que o Senhor está vindo para a minha casa, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu era um homem rico. Apesar de sua riqueza, ele disse: já que o Senhor veio à minha humilde casa, onde mais poderia haver maior glória ou alegria na minha vida? Dessa forma, houve pessoas que reconheceram Deus e o receberam corretamente. Por outro lado, também houve aqueles que tentaram apedrejá-lo, obstruí-lo, caluniá-lo e rotulá-lo de herege, como os judeus, fariseus e mestres da lei fizeram. Vamos descobrir qual estigma as pessoas religiosas daquela época atribuíam aos santos da igreja primitiva, que receberam os ensinamentos de Jesus Cristo e estavam indo para o reino dos céus. Vamos ver o livro de Atos, capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. O apóstolo Paulo fez algo errado? Ele se comportou de forma inadequada? Ele amaldiçoou ou caluniou os outros? Não havia acusações contra ele. Ele foi preso simplesmente sob a acusação de crer em Jesus. Vamos continuar a ler. Vejamos o versículo 2. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador do quê? Seita dos nazarenos. Já que Jesus cresceu em Nazaré, as pessoas frequentemente se referem a ele como Jesus, o Nazareno. A razão para isso é que o nome Jesus era comumente usado em Israel naquela época. Muitas pessoas tinham o nome Jesus. Portanto, para distingui-lo das pessoas comuns, o seu lugar de criação foi adicionado antes do seu nome, chamando-o de Jesus, o Nazareno. Porém, como Jesus, o Nazareno, é referido aqui, eles o chamaram de Seita dos Nazarenos. Eles processaram o apóstolo Paulo no tribunal, alegando que ele era o principal agitador da seita dos nazarenos, o que significa que ele estava na linha de frente daqueles que acreditavam em Jesus. Deus veio a esta terra, em carne, para guiar a humanidade no caminho certo e para abençoá-la. Porém, eles rotularam os santos que tinham a fé correta em Deus como hereges, levando a uma visão distorcida por parte da sociedade. Podemos confirmar isso na história da igreja primitiva. Porém, o mundo de hoje considera Jesus como um herege ou não? Todos creem em Jesus como o Salvador. Ninguém o chama de herege. Irmãos e irmãs, precisamos ver novamente o que isso significa. Deus disse que ele certamente viria a esta terra de novo, em carne, na última época do Espírito Santo. Quando ele aparecer pela segunda vez, onde está profetizado que ele aparecerá, foi dito que ele viria a um país do Oriente. A Bíblia nos diz que ele não virá sozinho, mas como o Espírito e a noiva. Em outras palavras, está profetizado que Deus Pai e Deus Mãe viriam a um país do Oriente. De quem foi o pensamento de dizer, eu não posso crer nele como Deus, porque ele é um mero homem? Era apenas o pensamento de um mero homem
como os judeus e os líderes religiosos da época, como os fariseus e os mestres da lei. Deus é Deus, seja em carne ou em espírito. A razão pela qual eu tive que explicar a situação de 2000 anos atrás é porque a maneira como as pessoas do mundo viam Deus quando ele veio à Terra em carne naquela época, e como as pessoas religiosas o veriam nesta última época do Espírito Santo, são a mesma. É por isso que Deus disse: quando eu aparecer diante de vocês em carne, para alguns eu me tornarei em armadilha, laço, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Portanto, quando eu aparecer em carne, façam todos os esforços para me reconhecer e me receber corretamente.